Bem-vindos ao Resenhas de 3 Minutos, o canal que te ajuda quando você já tá na boca do caixa e não sabe se leva aquele livro que você pegou. Eu andei vendo nos comentários em outros canais as pessoas viram e mexem perguntando como que é a profissão de tradutor, se pode falar mais sobre tradução, e às vezes direcionados a blogueiros que não são tradutores, que não têm essa experiência, então eles também não têm obrigação de saber falar sobre isso, né? Como eu sou tradutora, achei que seria legal fazer esse vídeo e contar para vocês pelo menos uma introdução do que é a profissão de tradutor. Eu acho bem comum quem gosta de livros se interessar por essa carreira, afinal, é poder trabalhar com os livros todos os dias, mas não é só essa área de atuação de um tradutor, você pode optar também por outros caminhos. Então eu quero contar um pouquinho para vocês do básico da profissão. Uma das vertentes que você pode seguir, obviamente, é a tradução literária, que é exatamente isso, traduzir literatura. Então você vai trabalhar traduzindo livros para editoras. Existe também o que a gente chama de tradução editorial. Mas aí qual que é a diferença entre as duas? Digamos que a tradução editorial é mais abrangente. A tradução editorial é qualquer material editado por editoras. Então pode ser um livro de química, um livro de física, não necessariamente literatura. E a tradução literária está dentro da tradução editorial, sendo exclusivamente trabalhar com textos literários. Eu atualmente trabalho com tradução editorial, porque além dos livros de literatura, eu tenho feito bastante alguns outros tipos de livros, principalmente guias de viagem, que aí não entram na categoria texto literário, né? Outro campo de atuação é a tradução técnica, e aí, gente, é qualquer texto que não seja literatura. Eu, quando comecei, trabalhava numa agência de tradução, e a gente traduzia contratos, manuais de instruções, interface de celular, sites, balanços financeiros. Então, todo tipo de texto que você imaginar que não é literatura, mas que precisa ser traduzido, é o que a gente chama de tradução técnica. Além disso, existe também a interpretação. Interpretação, o jeito mais fácil de dizer o que é lembrar da entrega do Oscar. Então, enquanto os artistas estão lá apresentando ou recebendo os prêmios, tem alguém que fica falando pra gente, enquanto eles falam, fica traduzindo em português pra gente. Isso é a interpretação. Agora, a interpretação pode ser assim, simultânea, falando ao mesmo tempo. Pode ser a pessoa primeiro faz a explicação, de repente numa palestra, aí o tradutor traduz. Pode ser uma tradução que eles chamam de sussurrada. Então, assim, tem várias vertentes dentro da interpretação também, e a interpretação é um assunto à parte, quer dizer, você tem que estudar especificamente interpretação, treinar muito, ter experiência. Não dá para você passar a vida toda traduzindo texto e um dia falar, vou traduzir uma palestra. Você não vai ter o timing, você não vai ter o know-how da coisa, então é algo que você precisa se preparar para fazer bem feito. Outro campo da tradução bastante conhecido é a tradução juramentada. É muito comum quando me perguntam o que você faz, eu falo sou tradutora, falarem você é juramentada? Porque eu acho que as pessoas não têm muito uma ideia do que é o tradutor juramentado. Acha que é uma coisa assim, hoje eu acordei e decidi que vou ser tradutor juramentado. E não é isso, né? O tradutor juramentado, na verdade, o nome oficial dele é tradutor comercial e intérprete público, e são tradutores que passam em um concurso público para poderem exercer essa função. Então, eles traduzem documentos, histórico escolar, tudo que precisa ter uma prova, uma confirmação de que foi feito por um tradutor que entende do assunto, sabe? Então, esses tradutores, eles passam por um concurso público que realmente seleciona as pessoas que têm esse traquejo com a língua, até porque os tradutores juramentados geralmente trabalham muito com linguagem jurídica e também fazem versão, que é o contrário. Então, em vez de traduzir de repente só do inglês para o português, eles também têm que traduzir do português para o inglês. E essa é toda uma habilidade a mais que ele precisa comprovar que ele sabe. E também existe a tradução audiovisual, que é a tradução para legendas e dublagem de seriados, filmes, outros tipos de programas. Eu fiz durante um tempo legendagem e também tem uma série de especificações. Você tem, se a fala do personagem dura tantos segundos, você só pode pôr uma legenda de até tantos caracteres, então você precisa sempre usar a ordem direta. Tem uma série também de especificidades assim da legenda e também da dublagem
que também requer que você estude, que você tenha prática nisso. Outra coisa importante a se dizer sobre a tradução é que não existe a exigência de diploma. Eu, por exemplo, sou formada em jornalismo e é muito comum a gente ver pessoas que vêm de outras áreas e acabam migrando para a tradução. Então, por exemplo, um engenheiro que começa a traduzir textos de engenharia e acaba enveredando por esse lado, mesma coisa um advogado, que é bem interessante porque essas pessoas têm um conhecimento muito bom do assunto e podem, como que se diz, elas não vão enfrentar tanta dificuldade para entender terminologia e tudo mais. Eu, por exemplo, faço muito texto de marketing, que não é todo tradutor que tem traquejo de fazer, mas como eu fiz comunicação, eu tenho, porque o marketing você não simplesmente traduz, você faz uma recriação para que aquele conteúdo continue interessante e tudo mais. Então, muitas pessoas migram de outras áreas para a tradução. Não existe, pelo menos atualmente, exigência de diploma para você trabalhar. Na verdade, o que os clientes mais olham quando você vai tentar um emprego ou um projeto é a sua experiência. Apesar de não precisar de diploma, se você já sabe que você quer ser tradutor, é interessante fazer uma faculdade de letras ou de tradutor e intérprete, porque já vai te encaminhando. E se você já está em outra área, já tem outra formação e quer migrar para a carreira de tradutor, é importante procurar cursos, estudar, para não cair na carreira sem saber nada. Outra coisa muito importante de saber é que, sei lá, 97% dos tradutores são autônomos, são freelancers, como vocês preferirem falar. É muito difícil um tradutor que trabalha com carteira assinada, regime CLT. Eu trabalhei durante 2 anos e meio dentro de uma agência de tradução, mas todos nós que estávamos lá dentro estávamos assim em começo de carreira, mais inexperientes, que aceitam ganhar um pouquinho menos. Os tradutores acabam indo trabalhar por conta quando eles querem trabalhar com clientes diretos e conseguir taxas melhores. Então é muito mais comum um tradutor autônomo do que um tradutor empregado com carteira assinada. E isso significa que você tem que ter um perfil muito específico para ser tradutor, que é o quê? Primeiro, você tem que saber lidar com a coisa de que você não vai ter um salário fixo. Você não vai ter certeza de que todo mês vai entrar X reais na tua conta. Você não sabe. Você também precisa ser uma pessoa que vai atrás de clientes, que se mostra por aí, que mostra o seu trabalho, para conseguir novos projetos. Não é como você estar numa empresa e o trabalho vai chegando na sua mesa, né? Você tem que ir atrás de trabalho por trabalho, de cliente por cliente, então isso também faz parte do perfil do tradutor. Outra coisa é que você trabalha em casa, então você tem que ter disciplina, porque do seu lado ali tá a sua cama, do outro lado tá a TV, e não tem um chefe que viu que horas você entrou, que horas você vai sair, então você tem que ter essa disciplina, porque você tem um prazo, você tem um prazo para entregar o seu trabalho. Você tem que ter fluxo de trabalho para ter dinheiro. Então você tem que ter um horário de trabalho. Ainda que você faça um horário alternativo, que você trabalhe mais tarde e tudo mais, mas você tem que ter uma disciplina de horário de trabalho que nem todas as pessoas conseguem fazer isso sozinhas sem ter alguém cobrando. E isso também significa que você vai passar bastante tempo sozinho. Então é muito comum os tradutores terem bicho de estimação, ou então se juntarem em 3 ou 4, alugarem uma sala comercial só para ter um escritório onde ir, para ter colega de trabalho, para ter horário de almoço, porque é uma carreira bastante solitária. As editoras não têm tradutor interno, a tradução é um trabalho extremamente isolado, você não precisa participar de reunião, você não precisa que alguém te passe uma parte do material, então você não trabalha com colegas. E então as editoras não mantêm um funcionário lá dentro que gera todos os gastos que gera para a empresa quando o trabalho dele não depende de estar na empresa. A mesma coisa com a tradução técnica. Então quando eu trabalhei na agência, era uma meia dúzia de tradutores, os gerentes de projeto e só. E uma carteira enorme de fornecedores, como eles chamam, ou seja, tradutores externos que ou eram mais experientes ou trabalhavam com outros idiomas que a gente não trabalhava. Mas a porcentagem nessa agência de tradutores internos como a gente para tradutores externos era ridícula. Muito mais tradutor externo. Então não é que não exista
vaga para tradutor CLT, mas são muito poucas e geralmente assim de início de carreira. Então esses são os pontos básicos quando você começa a pensar na carreira de tradutor, para ver se é o seu perfil, para ver se é o que você quer fazer mesmo. Eu posso trazer muito mais informações para vocês aqui. Se interessar, se esse tipo de vídeo for útil para vocês, curte aqui embaixo, comenta, compartilha. Fala pra mim se vocês querem saber mais e eu venho aqui e conto tudo que eu sei sobre a profissão de tradutor pra vocês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e a gente se vê na próxima.